Calma, muita calma nessa hora. Nesse momento, todos os brasileiros estão em pânico. A esquerda está em pânico porque, nesse momento, no começo da apuração, o Lula ainda está atrás do Bolsonaro. E a extrema-direita tem pânico lá em Brasília porque a diferença do Bolsonaro para o Lula está caindo muito. E está caindo muito rápido. Enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, ó, a diferença do Bolsonaro para o Lula é de 5,5 pontos. Essa diferença, meia hora atrás, era de 12 pontos. De 12 caiu para 5,5 pontos e está caindo muito, mas muito rápido. Por quê? Porque a apuração no Brasil começou primeiro pelo Distrito Federal, onde as pesquisas mostravam que o Bolsonaro ganhava com mais de 50% dos votos. Depois, os estados onde estão mais adiantados são Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o Bolsonaro também tem uma margem de votos muito acima do Lula. E o terceiro, com a maior margem de apuração, é Goiás, onde também o Bolsonaro ganha muito. Então, o que acontece é que a tendência é o Bolsonaro começar na frente. Vamos lembrar que em 2014, quando a apuração começou, às 5h05 da tarde, o Aécio Neves tinha 67% dos votos e a Dilma tinha 33%. Às 7 da noite, o Aécio ainda estava 4 pontos na frente da Dilma. Só às 7h32 foi que a Dilma passou o Aécio. Então imagina, em 2014, a eleição no Acre e em alguns outros estados foi depois por conta do horário de verão. Então a apuração só começou a ser divulgada lá para 7h45 da noite, quando a Dilma já estava na frente. Senão o pessoal ia morrer do coração. Então agora que foi tudo uniformizado, os horários do Brasil inteiro foram uniformizados e a apuração começou em tempo real no Brasil inteiro começando, aí as pessoas ficam mais desesperadas. Só que a verdade é que os estados do Nordeste apuraram bem pouco. A Bahia está aí em 2%, 3%, Ceará também 2%, o Rio Grande do Norte é o que tem mais agora, está em mais de 10%. O resto, 11%, o resto, a apuração está bem pouquinho. Teve estado do Nordeste, Piauí, que nem começou ainda a apurar. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é o seguinte: as capitais, e principalmente zonas centrais, têm apuração geralmente maior. E é lá onde as pessoas têm renda maior e votam no Bolsonaro. Nas periferias a apuração começa depois, porque até a urna eletrônica chegar no local e tudo mais demora. Só que a pior notícia para o Bolsonaro foi dada pelo TSE. O TSE falou agora há pouco em nota oficial que essa eleição teve menos incidentes do que a eleição de 2014, menos violência do que a eleição de 2014. Olha que péssima notícia. O Bolsonaro ficou, principalmente nas últimas 2 semanas, quando ele viu pelas pesquisas que a coisa estava ruim para ele começou a cair e começou a aparecer o Lula voltando a estar acima de 50% de votos válidos no IPEC, no Datafolha. O Bolsonaro começou a incentivar mais a violência. E começamos a ter mais atentados de bolsonaristas contra petistas em todo o Brasil. Teve tiro, o deputado Paulo Guedes do PT de Minas Gerais levou tiro, teve um rapaz que ficou mostrando as partes íntimas, teve tiro também contra outros petistas. Então, o que se imaginava era o quê? É que durante a eleição teríamos muitos, mas muitos acontecimentos de terrorismo de bolsonarismo. Porém, não, os bolsonaristas chegaram no dia... Eram casos isolados, né, todos incentivados pelo Bolsonaro, mas um caso aqui, outro ali, outro acolá. O Bolsonaro imaginou que durante as eleições ia ter um caos. Não teve. Teve um acontecimento em Goiás, que eu mostrei no meu TikTok, quem quiser tá na descrição o link lá, em que um bolsonarista começou a dar pauladas na urna eletrônica, xingando a urna eletrônica. O cara deu um desespero do Bolsonaro. Ele foi lá, em vez de ele votar, ele resolveu dar pauladas na urna. Esse pessoal é maluco. Em Londres, tivemos o caso da mesária que estava mandando as pessoas votarem no Bolsonaro. Ela foi denunciada, começou uma confusão lá, os bolsonaristas quebraram a urna. Em Lisboa, um bolsonarista também tentou votar 2 vezes, e aí deu um problema, tiveram que tirar a urna lá, a urna foi impugnada, tiveram que votar em cédula de papel, porque não se sabia se o rapaz votou ou não. Então, para ter a lisura do processo, tiveram que votar em papel. Então, olha, o bolsonarista sempre ali tentando achincalhar a eleição. É o pior do pior. Aí você vê todos esses casos. Teve um caso em Salvador de um bolsonarista que deu tiros no carro de pessoas que estavam com coisa do PT ou de vermelho. Deu tiro, resolveu, vou atirar no pessoal. Bolsonaristas. Teve bolsonarista também que foi preso. Enfim, foram incidentes que tiveram, mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, muito menos
do que na eleição de 2018. Em 2018, os bolsonaristas estavam mais atiçados do que hoje. É porque o bolsonarismo está murchando. Eles estão cada vez mais desesperados. Eu tenho alguns conhecidos bolsonaristas que nesse final de semana foram viajar, não foram votar. Uma família de 10 pessoas, acredito eu que todos eles votariam no Bolsonaro, nenhum foi votar. Foram todos viajar, estão desanimados com política. Um pessoal que quase não fala de política, por isso que eu ainda mantenho algum contato, mas foram todos viajar. Você vê aí como é que estão os bolsonaristas, desanimados, murchos. Você vê em alguns estados do Brasil onde se esperava que teria muito bolsonarismo, nas filas, os vídeos que se mostravam eram de pessoas assim, com cores neutras, um ou outro de camisa da seleção, um ou outro. E algumas pessoas também, um ou outro de vermelho. A esquerda começou um movimento para falar para as pessoas não irem votar de vermelho, por questão de segurança e tudo mais, mas o que acontece é que os bolsonaristas, talvez, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e do STF de proibir armas na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira, talvez isso tenha feito com que os bolsonaristas tivessem medo, porque se qualquer pessoa fosse pega com uma arma, mas estava no carro, estava não sei onde, essa pessoa é presa. Por exemplo, foi preso o bolsonarista que atirou num carro, feriu uma senhora idosa. Foi preso, tá preso, vai ficar um bom tempo preso, porque isso vai ser enquadrado depois como crime contra a democracia, porque ele estava ali atirando em pessoas que por conta de ideologia política. Tá, aí, além dessa péssima notícia, o que acontece? Os tribunais regionais eleitorais falaram o seguinte, que a apuração vai atrasar muito, principalmente longe de grandes centros, porque tinha muita fila. Aí eu vou falar, os TRS falam, tinha muita fila porque mais gente foi votar. Não é. O número de mesários inscritos foi maior, tudo mais. Teve mais fila porque a biometria falhou em muito lugar, as pessoas iam lá, o dedinho não ia, aí tinha que limpar lá o lugar da biometria, colocava o dedo, não ia. Muita gente é mais humilde, a pessoa não sabe colocar a posição certa, e aí demora. Às vezes o mesário também não sabe orientar, então demora. E também porque o TSE proibiu as pessoas de entrarem na sala, uma salinha ali na cabine com o celular, e muita gente tinha colinha no celular. Eu avisei aqui várias vezes, gente, faça a sua colinha. Então muita gente tinha colinha no celular. Eu vi relatos de pessoas, e o pessoal que falou assim, caramba, fiquei 1 hora na fila para votar e teve 2 escândalos gigantescos na minha zona eleitoral. 2 pessoas falando que votaram no Bolsonaro e não apareceu a foto dele, queriam quebrar tudo mais. No fim, os 2 votaram em 17, que não é o número do Bolsonaro. Olha, Bolsonaro é muito burro. Eu tô imaginando, eu queria que desse pra ter uma estatística, quantas pessoas apertaram 17 e confirmaram nessa eleição. Que chegou o dia da eleição, não sabe o número do Bolsonaro, a coisa tá feia pro pessoal. Então, esse outro anúncio feito por TRS é péssimo pro Bolsonaro. Por quê? Porque indica que a diferença do Bolsonaro pro Lula tende a baixar, e tende a baixar cada vez mais. Enquanto eu tô aqui fazendo o vídeo, a diferença já abaixou, tá em 4,5%. Comecei fazendo o vídeo falando, a diferença tá em 5%, agora já tá em 4,5%, exatamente 4,5% a diferença do Bolsonaro pro Lula. Quer dizer, a diferença tende a baixar e o Lula tende a virar contra o Bolsonaro. Pelo número de votos do Lula, tá agora com 44%. Eu vou te falar, tem uma chance boa do Lula chegar a 50% quando começar a computar muito voto da Bahia, do Ceará, do Piauí, dos estados do Nordeste. Principalmente, e também, veja, quando começarem a computar votos da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, lembre-se, as urnas são levadas ao Tribunal Regional Eleitoral ou para alguma sede regional do tribunal, não precisa ser na capital. Mas geralmente isso fica nos centros das cidades, em zonas centrais. Então imagina uma cidade mais afastada, às vezes é meia hora, 40 minutos, 1 hora de estrada para aquela urna chegar no local. Às vezes, em São Paulo, numa área mais afastada, a urna vai de um bairro para o outro, em São Paulo demora, em cidade grande demora. Então, nos bairros mais afastados demora para essas urnas chegarem ao TRE e esses votos serem computados. Eu lembro muito bem em 2014, eu estava acompanhando a apuração, em 2018 também, mas 2014 foi emblemático, porque a Dilma já tinha ganho a eleição. Mas mesmo assim, eu comecei a apurar onde a Dilma estava... a ver a votação em tempo real de onde ela estava perdendo. E estava ali com 92%, 93% dos votos apurados,
em São Paulo, no Paraná, Santa Catarina. Aí você viu o seguinte, mesmo nesses estados onde a Dilma perdeu para o Aécio, o que acontecia era que conforme ia chegando mais perto do final da apuração, conforme ia chegando perto do 100%, a diferença do Aécio para Dilma ia caindo. Por quê? Porque os últimos votos computados eram de zonas eleitorais onde a Dilma perdeu para o Aécio com uma diferença menor, ou seja, zonas eleitorais que eram muito mais favoráveis a Dilma, mas muito mais, algumas até onde ela ganhou, do que pro Aécio. Mesmo assim, e eu estou falando em estados onde ela perdeu no final. Então, mesmo em locais onde o Lula perde para o Bolsonaro, ou onde a vantagem do Lula para o Bolsonaro seja menor, eu estou falando em estados ou em cidades, as últimas urnas apuradas tendem a ser as urnas mais favoráveis, que são os locais mais periféricos, os locais mais pobres, que é exatamente onde, eu sei, você sabe, o Lula tem aí, segundo as pesquisas, 57, 58, 60% dos votos. Então, muita calma. Do mesmo jeito que tem gente de esquerda apavorado, falando, calma, meu caramba, eu não vou ter calma, eu tô correndo. Calma, porque você tá prejudicando a si mesmo. Você vai ficar desesperado e não vai mudar nada. Os votos já estão nas urnas, já foram depositados os votos. Sabe quem tá desesperado mesmo? É o Bolsonaro. Porque do mesmo jeito que tem gente assim, caramba, não, a gente tá perdendo mais. A diferença que era de 12, já tá agora em 4,5. Imagina o Bolsonaro que começou 12 pontos na frente, tá vendo a diferença cair. Aí ele olha aqui a votação e fala, aí não foi apurado nem 10%, nem 5% em Bahia, Ceará, Minas Gerais, que são estados grandes onde o Lula ganha com uma margem grande dele. Ele falou, pior, em Minas Gerais, onde o Lula realmente ganha com uma porcentagem muito grande, que é o interior, a parte de Minas Gerais que tem até tem um clima parecido com o do Nordeste, não é o mesmo clima do Nordeste, que é no norte do estado, ali é que demora ainda mais para chegarem às urnas. Então o Bolsonaro tá olhando aquilo pensando, putz, eu tô aqui com uma diferença pro Lula que tá caindo cada vez mais, o Lula já tá com 44, vamos chegar aos estados onde o Lula ganha com 67, 68, na Bahia ele tava ganhando com 68%. Vamos chegar a esses estados, você vê a matemática ali, a chance do Lula chegar a 50% é grande, não é uma chance zero não. Então tem uma chance dessa eleição acabar hoje. O que já se fala em Brasília é que o Bolsonaro já tem um discurso pronto para caso o Lula ganhe no primeiro turno. Não sabemos qual será o discurso do Bolsonaro, mas diz que ele vai contestar dizendo que o TSE foi parcial a favor do Lula. Aí temos que ver. Espero que o Bolsonaro faça esse discurso hoje, porque eu espero que o Lula ganhe no primeiro turno hoje. Esse discurso vai acontecer se o Lula ganhar a eleição. Se bem que se o Lula, mesmo se acabar tendo o segundo turno, é capaz do Bolsonaro fazer um discurso golpista mesmo assim. Mas aí vamos ter 4 semanas, caso tenha segundo turno, 4 semanas de pancadaria. De pancadaria eu tô falando pancadaria nas redes sociais, pancadaria na campanha de rádio e TV, ou seja, segundo turno é trocação direta. Eu lembro do segundo turno da Dilma com a Aécio, que foi uma baixaria total. Depois do Haddad com o Bolsonaro também, Bolsonaro partiu para a baixaria total. E agora com o Lula no desespero, a gente pode esperar que caso tenha segundo turno vai ser baixaria no pior nível possível. Então, muita calma todo mundo, seguimos aí atentos. Qualquer coisa, voltamos aqui no Plantão Brasil. Inscreva-se no canal, seguimos aí na linha de frente para cima deles. Falou!